A manchete é: analistas formam consenso ao analisar o primeiro debate do segundo turno. Lula dominou o começo e Bolsonaro dominou o final do debate. Olha, fazendo essa análise bem a quente, Kennedy, eu acho que na melhor hipótese para o Lula foi um empate. Lula e Bolsonaro frente a frente, sem outros candidatos com quem dividir o tempo, sem padre de mentira, sem nada disso. Só os dois, os principais atores políticos desse cabuloso momento histórico brasileiro. Uma coisa dessas só pode ter repercussão, muita repercussão. E teve, né? Vamos começar pelo tema orçamento secreto, porque aqui, nesse primeiro momento do debate, a dar uma resposta sobre esse assunto, o Bolsonaro parece ser assim um pouco mais sincero que o normal, viu? Eu comprei com orçamento secreto, eu vetei derrubar o veto. Agora, se eu comprei, eu tenho um voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Aí, na sequência, ele joga a responsabilidade no Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. E tá aí o primeiro ponto da repercussão, porque o Rodrigo Maia, por óbvio, né, ele tinha que responder um negócio desse. O orçamento, essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador, presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Ramos é o general Ramos. Como chefe da Secretaria-Geral de Governo, ele era o responsável pela articulação política, inclusive pelas relações com o Congresso. Aí ele achou que dar esse orçamento para o Congresso usar assim, em segredo, deixaria os deputados mais mansinhos, mais dispostos a apoiar o governo do Bolsonaro. Ele não estava errado, não. Conseguiu sustentação para o governo do Bolsonaro, só que isso aí tá saindo muito caro, hein? Ficou famoso o dia desses o caso de uma cidadezinha lá no interior do Maranhão que realizou 12 mil radiografias nas mãos dos seus cidadãos. Quantas pessoas moram nessa cidadezinha? 11 mil. Então o que estava acontecendo ali? Por óbvio, um deputado direcionou verbas para a saúde desse município, aí inventaram uma despesa qualquer, lógico, essas radiografias, isso aí é ficção, e fizeram isso aí para quê? Para roubar o dinheiro da saúde desse município, né? O Lula, ele poderia ter explorado esse caso e tantos outros relacionados ao orçamento secreto, mas ele acabou não fazendo isso. E o Bolsonaro, ao contrário, ele conseguiu meter na conversa detalhes e mais detalhes sobre a Lava Jato. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões. O Bolsonaro, aliás, ele foi para o debate acompanhado, olha aí, ó, do Sérgio Moro. Sérgio Moro com quem ele voltou a se entender agora, né, no segundo turno. Tem aqui do lado o Sérgio Moro, que é um exemplo vivo do que foi a Lava Jato, que tem falado realmente do que aconteceu naquela época, e eu acompanhei muito bem, e ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco, né, com a volta do Lula interferindo em vários setores, mas a gente acredita que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro próximo para o meio do nosso Brasil. Essa declaração contém tantas contradições que se a gente fosse explorar todas elas aqui, ia dar um outro vídeo, né? Então, vamos ficar só com uma lembrancinha de outubro de 2020, porque isso vai resumir tudo muito bem. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Bom, de volta ao debate. Bolsonaro usou a Lava Jato para atacar Lula, isso a gente já disse, e o Lula atacou o Bolsonaro usando pandemia e fome. Eu acho que eu vou ganhar muito voto hoje.
Eu estou convencido que nós vamos ganhar muito voto, porque eu disse aquilo que era preciso dizer para o povo. Certamente falta coisa para dizer, mas aquilo que era essencial, de falar em defesa do povo pobre. Ele, por exemplo, eu perguntei 2 vezes sobre o salário mínimo, ele não responde. Eu perguntei sobre educação, ele não responde. Ou seja, porque ele não discute esse tema. Ele vive de mentira. Ele constrói as mentiras e vai passando o tempo inteiro, o mandato inteiro, o ano inteiro e continua no processo eleitoral. Mas eu acho que o povo já descobriu. Tudo dito, fica aquela pergunta meio ingênua que surge depois de cada debate. Quem venceu o debate? Tem um monte de análise por aí, vamos começar com a do Toledo. De uma maneira geral, se pegar o confronto inteiro, dá para falar quem ganhou, quem perdeu? Eu acho que foi realmente dividido, porque a primeira parte foi claramente a favor do Lula, o segundo bloco foi mais equilibrado e o terceiro foi claramente a favor do Bolsonaro. Então, eu diria que no cômputo geral, o Lula saiu terminou pior do que começou, mas ainda no balanço dele, ele tem mais avaliações positivas, aí, segundo esse levantamento, do que negativas. De fato, hein? O primeiro bloco foi o bloco em que o Lula conseguiu centrar a discussão ali no tema pandemia. Já o terceiro bloco foi aquele em que o Bolsonaro conseguiu colocar em pauta e manter na pauta por um bom tempo a Lava Jato. Tem outra avaliação? Tem. Bom, Big. Olha, fazendo essa análise bem a quente, Kennedy, eu acho que na melhor hipótese para o Lula foi um empate. Se ele aponta um empate, é porque ele percebe alguma falha aí no desempenho do Lula que o Toledo não tinha mencionado, né? Mas o Lula ter consumido tanto tempo dele no último bloco, entregado ali quase, acho que uns 5 minutos, né? Mais de 5 minutos, para ele falar no final. É um erro estratégico esse, porque no banco de minutos, no banco de tempo, você tem que administrar e guardar para você, para ter uma palavra final. Então tá aí, um aponta que o Lula teve um desempenho melhor, só que por uma margem pequenininha. O outro tá falando em empate, só que os dois concordam num ponto, hein? O Lula foi melhor no começo, o Bolsonaro foi melhor no final. E esse é um consenso. Pode ouvir aí qualquer medalhão do jornalista nacional, e por medalhão eu me refiro a essa elite que tem o direito de opinar nos grandes veículos. Você vai ouvir isso aí sempre, consenso. Ouve aí o Josias. E acho que também na fase final, o Bolsonaro, que começou muito mal, o Lula muito bem, aproveitando o espaço, o Bolsonaro se encontrou. E aí passou até a atitude corporal dele foi uma atitude de mais agressividade, encostando no ombro do Lula. O Lula percebeu que aquilo era negativo para ele, mas a minha impressão é de que a fase final do debate foi dominada pelo Bolsonaro. Ele precisava disso. Acho que o Lula não lidou bem com o tempo e não lidou bem com alguns assuntos que são o calcanhar de Aquiles da campanha do PT. Tudo isso é o que eles acham. E aqui a gente tem um lema, né? Não importa o que se acha, importa o que se sabe. E para saber o impacto desse debate mesmo, só aguardando as próximas pesquisas. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.